Esse é um vídeo diferente desse canal. É um vídeo em que eu não vou ter edição nenhuma. É um vídeo que eu tô gravando direto e vou trocar ideia aqui de forma literal, de forma que eu tô pensando e tô falando. Não tem um roteiro escrito, não escrevi isso antes. Eu só anotei algumas ideias sobre o que eu queria falar nesse vídeo. E esse vídeo é para falar sobre sem roteiro. Sem roteiro quando a gente quer aprender alguma coisa. Muitas vezes a gente se inscreve num curso e a gente não sabe exatamente onde esse curso vai levar a gente. Muitas vezes a gente já sabe, muitas vezes a gente quer exatamente aquela trilha que o curso está levando a gente. Só que se a gente pensar no aprendizado, e hoje, cada vez mais, a gente tem tantas possibilidades, tantas coisas podem acontecer no meio do caminho. Então, a gente pode se preparar para explorar muito mais do que só aquela trilha que aquele caminho está levando. Então, isso é sobre sem roteiro, mas também é um vídeo sobre criatividade, também é um vídeo sobre aprendizagem. Ou melhor, sobre como a gente aprende, como a gente faz não só a gestão do nosso conhecimento, mas como a gente aprende e escolhe o que aprender. Então, a partir dessa provocação de ter um vídeo sem roteiro, onde também eu estou aprendendo aqui nesse vídeo, como vai ser isso? Como vai ser esse vídeo para vocês? Será que você vai gostar? Você que está aqui assistindo, eu já estou no 8º vídeo desse projeto de 52 semanas de vídeo no YouTube. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Simone Badana. Eu criei a curadoria de ideias em 2017 e sempre postava muito frequente lá no Instagram. E agora, esse ano, eu decidi voltar com esse canal aqui no YouTube. Em 2020 eu publiquei alguns vídeos aqui sobre um outro projeto que eu tenho. E agora eu tô fazendo vídeos aqui. Minha ideia é fazer 52 vídeos. Então a ideia de falar nesse vídeo sem roteiro, abrir a câmera e sair falando, eu fiz alguns esboços aqui de algo que eu queria falar relacionado a isso. Então, depois me conta aqui nos comentários o que que você achou no final do vídeo. Se você prefere os vídeos editados, se você prefere esses vídeos mais formatos de live, sem edição, ou o que que você aprendeu com eles, né, com essa diferença desses dois vídeos. Mas eu quero também te deixar esse alerta de que muitas vezes a gente quer colocar o nosso projeto em prática e a gente fica colocando mil desculpas. Hoje é dia 5 de abril, domingo de Páscoa, são 6h20 da tarde. Eu espero que esse vídeo fique pronto antes das 19 horas, que é quando eu vou publicar ele no YouTube. E eu não ia publicar vídeo nenhum. Então eu decidi, não, eu quero fazer e eu quero aproveitar para fazer esse vídeo e testar um novo formato e testar algo que eu tô criando agora. Então, depois você me fala aqui nos comentários, Simone, volta com os vídeos editados, que é mais legal, ou se de repente dá para explorar mais vídeos assim. Eu já tô chegando em 4 minutos e isso num vídeo com roteiro já seria metade do vídeo. Então esse vídeo talvez fique mais longo do que o normal. E é comum isso nos vídeos, né? Num vídeo sem roteiro é sobre isso. Então quando a gente começa a explorar uma ideia nova, a explorar algo que a gente não tem um roteiro definido, como nesse vídeo, por exemplo, é comum a gente testar várias coisas. E eu vou usar nesse vídeo como referência os meus estudos com IA. E eu vou montar meu raciocínio aqui junto com você. E para isso, para que essa conversa ela não fique tão perdida e tão caótica assim, já que ela está sem roteiro, eu vou fazer uma facilitação gráfica enquanto eu falo. E é um nível de dificuldade bem grande você anotar enquanto você fala. Então pode ser que os meus desenhos aqui fiquem bem simples, mas é essa a ideia. Então eu vou compartilhar minha tela com você e vou
aparecer aqui no cantinho para a gente trocar essa ideia sem roteiro. Então, a ideia principal desse vídeo é pensar nesse conceito de sem roteiro e trazer para esse contexto da aprendizagem. Eu, aqui nos meus estudos com IA, eu tô num processo sem roteiro, praticamente. Eu vou colocar IA aqui e vou fazer um mapa mental. Então eu tô nesse processo de aprender, de testar. É o momento que eu chamo que é o explorar. É o passo 1 que eu determino nesse passo 1 explorar dentro dos meus estudos informais, que são os meus estudos sozinha, né? É a parte onde eu não tenho exatamente um roteiro. Então eu vou falar sobre essa etapa, tá? Quando eu tô aprendendo alguma coisa, eu considero que a gente tem 4 etapas. A gente tem o explorar, a gente tem o brincar, a gente tem o conhecer e a gente tem o viver. Mas eu não vou falar dessas 4 etapas hoje, eu vou falar só da etapa de explorar, que tem a ver com o que eu estou falando aqui sobre sem roteiro. Então, nos meus estudos de IA, o que eu tenho feito? Eu tenho pegado IAs diferentes e tenho testado coisas. Então, testei algumas IAs diferentes e a que eu estava brincando com ela esse final de semana é a Notebook LM. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nessa IA. Se você não ouviu falar, é uma IA do Google muito interessante. E eu vou mostrar aqui algumas telas sobre essa IA. E o que eu mais gostei de fazer esse processo de estudos sem roteiro foi poder explorar as possibilidades que essa IA me dava. Então, só para contar aqui essa história, eu vou contar aqui o que aconteceu e as minhas descobertas. Essas descobertas, elas só aconteceram porque eu não tinha um roteiro. É como nesse vídeo aqui. Eu vou descobrir coisas porque eu tô fazendo um vídeo sem roteiro. Pode ser que fique um saco o vídeo, pode ser que eu nunca mais faça assim. Pode ser que eu goste e volte a fazer vídeos assim, como eu fazia fazendo lives em 2020, por exemplo. Se tiver alguém aqui dessa época, por favor, me avise, eu vou ficar feliz de saber. Foi quando eu comecei o canal. Então, as descobertas que a gente tem no processo de aprendizado, ele acontece nessas etapas diferentes que a gente tá. E quando a gente não tem um roteiro definido, ter essas descobertas é muito legal, porque você poderia ter essas descobertas buscando por algo, e você teve essa descoberta num momento de exploração, num momento onde você abriu a sua mente para a curiosidade, abriu a sua mente para as infinitas possibilidades. Então a gente está exercitando o nosso cérebro a ser mais curioso, a descobrir sozinho. Sabe aquela coisa de antigamente que tinha criança que gostava de desmontar o rádio para saber como era feito por dentro? Acho que é um pouco desse momento, essa fase de explorar. É você fazer sem ter um manual, é você fazer sem ter um prompt. Acho que isso estimula muito o aprendizado. Então, ter essas descobertas no notebook LM me geraram algo muito interessante. E eu até vou compartilhar aqui com você sobre isso. Eu estava produzindo uma aula e eu fiz algumas anotações no papel que eu até posso compartilhar aqui no vídeo, não tem problema nenhum. Eu fiz essas anotações aqui.
E aí, a partir dessas anotações aqui no papel, você pode ver que eu gosto de usar folhas A3 para desenhar. A partir dessas anotações, eu queria descobrir, queria no sentido de explorar mesmo, saber como essa IA, Notebook LM, iria interpretar essas anotações. E o resultado foi muito legal. Então eu vou compartilhar a minha tela para você acompanhar comigo como está sendo essas descobertas muito legais. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui do Chrome. Sem roteiro e sem edição. Boa, consegui aqui compartilhar essa janela. Então, eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui para mostrar exatamente o que eu quero. Vou deixar aqui essa telinha de fundo. Beleza. Então, o que que eu fiz? A partir dessas anotações que eu fiz no papel, eu subi nessa IA e quis entender como que essa IA ia ler o meu arquivo, o que ela ia gerar com isso. E aí eu peguei o vídeo do YouTube sobre esse assunto e comecei a juntar essas duas fontes. Então, se você nunca usou essa IA, o que ela faz? Ela cria um conteúdo a partir das fontes que você colocou nela. Então, o que que eu fiz? Peguei a minha anotação e coloquei um vídeo do YouTube. Então, aqui em cima, ela avisa, né, que eu estou usando duas fontes, né, com base em duas fontes. Então, isso é muito legal. Então, ao explorar essa possibilidade, ele gerou um design aqui para mim. Eu esqueci de colocar em português. Eu só deixei porque para mim foi interessante pensar no visual. Como que ele ia interpretar isso? Então, a partir dessa constatação, dessa exploração, o meu olhar foi para o design. Eu escolhi um objetivo aqui. Nossa, deixa eu deixar mais bonitinho isso daqui. Eu escolhi um objetivo. Então, apesar de começar essa exploração sem roteiro, eu escolhi um objetivo. É como nesse vídeo. Eu não tenho roteiro, mas eu tenho um objetivo que era falar sobre isso. Então, a partir dessa exploração, dessa experiência sem roteiro, o meu foco foi no design. E aí eu pensei, que legal. Agora eu vou gerar um outro baseado nessa minha mesma anotação. E aí o que aconteceu? O Notebook LM gerou um novo slide a partir das minhas anotações, só que agora com o design totalmente diferente. E aí aquele design que eu tinha gostado, gostei do resultado que ele me gerou, tinha ido por água abaixo. Ele tinha gerado algo completamente diferente do que eu queria. Então, o que aconteceu aqui? No momento que eu estava explorando, eu percebi que surgiu um problema. E aí, quando surge um problema, é um momento que ou a gente desiste ou a gente usa a criatividade.
E quando a gente está nesse momento de exploração, isso pode acontecer quando você está colocando uma ideia no mundo. Você surgiu um problema, você pensou, teve uma ideia incrível, e aí de repente você se dá conta de que, putz, você começou a executar ela e surgiu um problema. E isso sempre vai acontecer. Tem uma metodologia que eu acho muito legal de aprendizagem que é baseada em problemas. E eu uso muito essa abordagem, porque os problemas, eles nos dizem muitas coisas. E a partir desse problema do notebook LM gerar uma coisa totalmente diferente para mim do que aquilo que eu queria, é que a brincadeira começou a se aprofundar. Então eu queria explorar mais formas, queria estressar o aplicativo, queria testar todas as possibilidades. Porque tudo que eu tinha visto criado no notebook LM era tudo mais ou menos com a mesma cara. Tudo com aquela cara de feito no notebook LM. E a partir dessa exploração, a partir desse aprofundamento, eu fui chegando em novos resultados. Até que eu descobri como fazer para IA do notebook LM me gerar um resultado igual ao anterior, porque eu tinha gostado muito desse design. Achei que tinha a ver. Então, na primeira vez, ele gerou um design ok. Na segunda, ele gerou algo totalmente diferente. E aí eu comecei a entender como fazer para a IA gerar sempre o mesmo design que eu queria. Então, a partir de algo sem roteiro, você começa a explorar e aí surge um problema. E esse problema te dá uma possibilidade de se aprofundar. Então, eu estava ali, apenas explorando, brincando com o aplicativo, e eu fiz uma descoberta. E aí, olha que legal, descobri como fazer para criar os mesmos designs. E aí, mais do que isso, descobri como criar novos designs. Então, eu pude ver um design totalmente diferente, como esse, a partir da mesma fonte de conteúdo. Descobri como fazer um design como esse, que tem alguns elementos aqui. Se você for ver, por exemplo, essa tela, você pode ver que ele reproduziu da minha tela. Então, ele criou algo a partir da minha anotação. E eu achei isso incrível. E a partir das suas ideias que você anotou à mão, né? Você fez aquele download de ideias. Ele foi criando visuais. E aí, quando você direciona a IA para criar essas possibilidades, você consegue determinar como você quer. E aí eu fui estressando mais ainda o aplicativo, eu fui testando mais ainda para chegar num visual próximo, né? Bem próximo do estilo que eu quero. Será que eu vou usar isso nas minhas aulas? Não sei se eu vou usar isso ou não. Mas a minha exploração, a minha ideia de começar a aprender, de começar a fazer algo sem roteiro, me levou para algum lugar. Mas isso só me levou para algum lugar porque eu pensei num objetivo que era focar no design. E eu me permiti a olhar para os problemas e a olhar para esse aprofundamento. Então, esse vídeo aqui, ele é um teste, ele é uma forma de explorar, de brincar, de testar, uma forma de gravar vídeos num domingo de Páscoa, que eu não ia postar vídeo nenhum. E eu estava aqui pensando e tendo mil ideias de criações de coisas que eu fiz nesse final de semana. E aí surgiu um problema. Eu não vou postar porque eu não consegui. Tudo bem, fiquei horas brincando no aplicativo, podia ter feito vídeo? Podia. Mas me surgiu um problema, que era eu não conseguir gravar um vídeo para editar. E aí eu testei esse formato de vídeo sem roteiro. Então, explicar esse processo de aprendizagem, pensar em como aprender nesses tempos que a gente tem IA, que a gente tem mil informações,
e se concentrar numa única coisa, num único objetivo, para mim isso é revolucionário. Para mim isso é sobre foco. Isso é sobre a gente não ceder a essa pressão de ter que aprender coisas novas o tempo todo, da gente ficar rodando vídeos curtos e não se concentrar numa única coisa, da gente resgatar momentos preciosos como esses de descoberta, de atenção e de foco. De se conectar com anotações que você fez à mão, mais do que ficar ali digitando, conversando com uma IA. Então, esse vídeo é sobre isso. É um vídeo sem roteiro, mas também é um vídeo sobre descoberta, sobre se conectar com o papel, com a sua mente, com o silêncio, se conectar com as suas ideias. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal. Eu estou nesse projeto de fazer 52 vídeos esse ano. Esse é o vídeo 8. E me fala se você gosta de vídeos assim, se você gostaria de participar de uma live, ou se você prefere o formato dos vídeos gravados. Então, te vejo no próximo vídeo.